Bora lá, pessoal. Caderno 3, apostila 3, página 428, aula 30, equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, esta é mais uma da sequência das aulas sobre álgebra, tá? Calma, tranquilo, vai ter a próxima ainda para a gente treinar, tá? Então, vamos com calma, vá acompanhando com a sua apostila, fazendo as anotações, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Igualdade, desigualdade e diferença. Então, nós estamos vendo aqui que uma expressão matemática que não podemos classificar como verdadeira ou falsa é denominado sentença ou preposição aberta. Veja os exemplos. Tudo isso nós vamos estudar, tá? Nós vamos iniciar focando nesta aqui, que é a nossa equação, mas nós vamos também estudar inequação e desigualdade, tá bom? Então vamos lá. Quando nós temos isso aqui, ó, 7c mais 5 é igual a 19. Então lembra, tem o sinal de igual, então ela é uma expressão matemática que possui uma incógnita. O C, essa letra, entra como incógnita. Esse sinal de igual, ele é o equivalente a uma balança, né? O ponto de equilíbrio de uma balança. Tudo que está de um lado tem que ser equivalente. Olha a palavra que eu estou utilizando, tá, gente? Não é igual. 5, o símbolo, né, não é igual. Passou. 5 mais 7c, né, 7c mais 5, não é igual a 19. Eles são equivalentes, né? Então, quando você utiliza uma balança de peso e você coloca um pacote de batata de um lado e você coloca um peso de 2 quilos do outro lado e ela equilibra, significa que o saco de batata é igual ao peso de chumbo que está ali do outro lado? Não, não são iguais, são coisas diferentes. Mas se eles estão em equilíbrio, significa que eles são equivalentes, certo? Então, nós vamos focar nesse aqui, ó. Descobrir o valor da nossa incógnita, né? Que número que multiplicado por 7 e somado com 5 vai resultar a 19. Vai ser equivalente a 19. Então é isso. Nós temos essas que elas podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo do valor do A e dependendo do valor do B. Então ali está dizendo o seguinte, que A menos B é maior ou igual a 8. Maior ou igual a 8. Então você fala assim, bom, se o A for 10 e o B for 2, vai ficar 10 menos 2 dá 8. 8 é maior ou igual a 8? Sim, sim, beleza. Agora, se o A for 6 e o B for 2, vai ficar 6 menos 2, que vai dar 4. E 4 é maior ou igual a 8? Não, então ela se tornaria falsa. Então ali ela pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores que a gente atribui. Nesta aqui, que é a nossa desigualdade, certo? Diferença ou desigualdade, também, a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, ó, x mais y tem que ser diferente de 36. Então a gente tem um conjunto enorme de números que vão satisfazer esta sentença matemática. Por exemplo, 10, o x10, o y6. 10 mais 6 dá 16. 16 é diferente de 36? Sim. Beleza, beleza. Então tem uma série de valores que a gente vai julgar como verdade ou não. Como o nosso foco é equação, então nós vamos pensar, nós vamos pensar em um número, nós vamos descobrir, nós vamos aplicar as técnicas para que esta sentença seja verdadeira, porque ela é uma sentença fechada.
uma equação é uma sentença fechada, ou seja, existe apenas um número, uma equação de primeiro grau, existe apenas um número que vai manter ela em equilíbrio. Então, é isso. Pensamento algébrico é isso. Pensei em um número. Sei qual que é esse número? Não. Então, você vai atribuir uma letra a ele. C, A, X, certo? Vamos falar no X, que é o mais comum. Pensei em um número, X. Somei com 7, X mais 7. E obtive 13, igual a 13, certo? Então, lembra que eu falei lá na aula passada? Repeti várias vezes. A álgebra é um sistema de raciocínio. A álgebra, ele vem para codificar sentenças que estão escritas na nossa língua materna, na nossa língua portuguesa, para facilitar a expressão, para facilitar esta expressão e obter de uma maneira mais fácil o valor que a gente quer buscar, que é o valor da nossa incógnita. Então eu vou pegar tudo aquilo ali, ó, que está escrito, e vou escrever x mais 7 igual a 13. E assim eu vou descobrir qual é o número. Que número que eu pensei? Qual é o número? 6. Beleza. Então vamos pensando aí. Pensei em um número, x subtraí 13 e obtive 16. Que número que eu pensei? X menos 13 é igual a 16. X menos 13 é igual a 16, é o 29. Certo? Vamos mais. Já, olha, vai vendo que ele vai ficando cada vez mais complicado. Aí vai falar assim, mas por que tem que montar equação? Não dá para fazer de cabeça? Dá. O primeiro, o segundo. A partir desse, a gente vai ver a importância de montar, de fazer essa tradução para a linguagem matemática, para poder descobrir esse valor. Então, veja só. Paula pensou em um número, x. Multiplicou por 3, 3x. E obteve menos 21, igual a menos 21. Em que número Paula pensou? Certo? Vai pensando. Estes exercícios, eles estão na página 429, tem o exercício 1, tem o exercício 2, tem o exercício 3, virando a página tem o exercício 4. Então ele vai aumentando o nível de dificuldade até a página 430, tá? Vai assistindo, vai resolvendo, vai preenchendo a apostila, tá? Por favor. Então, menos 7. Olha aí como já entra o que nós aprendemos esse ano, os números inteiros. A regra de sinal, certo? Não é só aqui é número natural, aqui já é número inteiro. Por quê? Porque o resultado já foi menos 21. Então, para que eu tenha um produto negativo, um dos fatores tem que ser negativo. Se ela multiplicou por 3, significa que o número era o menos 7, certo? E aí, vamos lá. Isabela pensou em um número e multiplicou por 2. Beleza, 2x. Do resultado, subtraiu 7, 2x menos 7, e obteve 15. 2x menos 7 igual a 15. E que número ela pensou? Então, 11. 2 vezes 11, 22. 22 menos 7 igual a 15. Está ficando difícil de acompanhar já o raciocínio? Deve estar, certo? Então, por isso que nós vamos utilizar alguns princípios matemáticos, que é o da balança equilibrada, para poder encontrar este valor que não seja apenas pensando, né? Nós vamos fazer o cálculo para poder obter o valor. E aqui expressa exatamente o que é uma balança, ou o que é uma equação, que é uma balança que está equilibrada, certo? Então, de novo, né, quando alguém perguntar o que vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo equação do problema. O que é equação? Toda equação é uma balança que está equilibrada, que o que tem de um lado equivale ao que tem do outro. E assim a gente pode descobrir, certo? Assim a gente pode descobrir. Esse aqui dá para descobrir?
Por que a balança está desequilibrada? Porque não tem nada que equivale do outro lado. Não tem peso que equivale lá ali do outro lado. Isso aqui é uma equação? Não. A balança tem que estar equilibrada para ser uma equação. Por que, que a balança está desequilibrada? Porque não tem nada que equivala no outro membro da equação, do outro lado, certo? B. Quanto pesa o pacote? Ora, se eu tenho 3 pesos de 1 quilo, né, considerando quilo como a unidade aqui, ali vai valer 3 quilos. Né? Aqui, quanto pesa este outro pacote? Bom, se eu tenho 3 aqui, eu tenho um desse lado, um aqui equivale com um daqui. Então sobra 2 para poder equilibrar esse aqui vale 2. Assim por diante, já entenderam o raciocínio, dá para descobrir esse aqui da mesma forma. Ó, veja que tem um lá atrás, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 5, aqui tem 2, tira 2 daqui com 2 daqui, sobra 3, esse aqui equivale a 3, certo? É isso que nós vamos fazer. Só que, para isso, nós vamos reconhecer alguns termos sobre equação. Então, assim, ó, toda equação, ela tem os seus termos. Estes termos, eles vão se movimentar nos membros da equação, certo? Então, quem diferencia o membro da equação é o sinal de igual. Então, nós temos o primeiro membro, que é o membro que está do lado esquerdo do sinal de igual, e o segundo membro que está do lado direito. Normalmente, quase todo mundo acaba utilizando o primeiro membro para poder isolar as incógnitas. Então, tem algo bem fácil que a gente memoriza assim, como resolver a equação. Isolar a incógnita. Isolar o x. Isolar o x. Isolar o x. Letra para um lado, número para o outro. Por isso, a gente tem 2 membros, a gente consegue separar, certo? Letra para um lado, número para o outro. Letra para um lado, número para o outro. Por isso que eu falei, a gente acaba utilizando este membro ali, ó, do lado esquerdo, para as letras. Letra para um lado. Então, tudo que tem letra, a gente costuma mandar para este lado esquerdo. E tudo que for número, que são os termos independentes, certo? A gente manda para cá, para o lado direito. É o caminho mais eficiente, certo? É o caminho mais eficiente. Aqui nós estamos vendo aí tipos de equação. Nós vamos resolver esse tipo aqui, ó. Eu coloquei uma de segundo grau aqui só para vocês já tranquilos. Equação de primeiro grau, mesmo porque é o tema da aula de vocês, para vocês entenderem por que é de primeiro grau. Porque tá vendo aqui, ó, quando não tem nada em cima da parte literal, significa que é 1, vocês já sabem isso, o expoente é 1. Aqui o expoente é 2. Se o expoente é 2, significa que ela é de segundo grau. Tá certo? É só isso. Então, vamos lá. Então, denomina-se o primeiro membro da equação, o que está do lado esquerdo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter as letras do lado esquerdo da equação. Para isso, nós vamos utilizar o princípio aditivo e multiplicativo. O que significa o princípio aditivo? Você pode adicionar, e quando a gente fala adicionar, é somar e subtrair, certo? A gente pode adicionar números iguais, partes iguais, nos 2 membros da equação que ela mantém um equilíbrio. Pensa na balança. Olha, pensa na balança. Tá lá, tá, a balança está equilibrada. Aí você pega, fala assim, bom, vou colocar uma melancia nesse lado. Se você tiver uma melancia equivalente, né, tem o mesmo peso, e colocar do outro lado, também a balança fica equilibrada. O que não dá é para mexer de um lado e não mexer do outro, certo? Você vai lá e coloca uma melancia de um lado, a balança vai desequilibrar. Então você tem que colocar de um lado e colocar do outro também. Este é o princípio aditivo. Mantém o equilíbrio. E o princípio multiplicativo é que se você multiplicar ou dividir os 2 membros da equação simultaneamente, significa que você vai também manter o equilíbrio. Então agora você vai fazer o contrário. Então, por exemplo, você tem lá
Mesmo você tem uma melancia de um lado que está equilibrado uma melancia do outro lado. Aí você fala assim, eu vou cortar no meio essa melancia. Cortei no meio, eu vou tirar metade dela. Se você tirar metade só de um lado, o que vai fazer do outro lado? O outro lado vai pender. Se você tirar metade de um lado e metade do outro lado, ela vai manter o equilíbrio. Esse é o princípio aditivo e multiplicativo, certo? Então, para que a gente faz isso? Para chegar nesse objetivo aqui, ó. Isolar o x. Isolar a incógnita. Olha onde ela está isolada. Está vendo que ela está isolada do lado esquerdo? Então, este é o princípio matemático, né, correto, explicando os termos tal. Maneira resumida? Tem, e nós vamos utilizar a maneira resumida, mas vocês precisam saber o que está por trás, certo? Mas existe a maneira resumida. A maneira resumida é assim, que a propriedade, a gente já passou, ó, página 431, é a propriedade da igualdade, tem uma balança aí também, explicando para vocês, um exercício de balança, na página 433, aí nós vamos, na página 433, lá no final, a propriedade da igualdade, né? Então, a propriedade da igualdade é essa, onde a gente vai equilibrar a balança de uma maneira diferente. Então, reparem bem, olha só. Eu falei que nós vamos isolar o x do lado esquerdo, certo? E aí nós vamos aplicar a operação inversa. Não é trocar o sinal. Não comecem a aprender errado, porque depois disso aí eu já peguei muito aluno no ensino médio, falei, mas não, o professor não falou que era para trocar o sinal? Não é sinal, é operação, certo? Que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Olha aqui, o x não tem que ficar aqui do lado esquerdo? Tá vendo esse 3x? Ele é positivo, certo? Porque quando não tem sinal na frente, ele é positivo. Eu vou trocar ele de lugar, de membro de equação. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou levar ele para o primeiro membro e toda vez que eu mudar de membro de equação, um dos seus termos, eu vou mudar a operação. Aqui a operação era de adição. Então, ele vai para lá, subtração. 8x, tá vendo aqui, ó? Menos 3x. Esse menos aqui não é o menos que tem aqui. Gente, não é. Esse menos aqui, ó, é menos 15. Tá vendo? Se ele é menos 15, para o outro lado, ele vai mais 15. Então, eu fiz aquela parte que eu falei para vocês. Letra de um lado, que é o lado esquerdo, e número do outro, que é do lado direito. E toda vez que eu movimento eles, eu troco a operação. Foi para lá menos 3x, foi para lá mais 15. Letra com letra são semelhantes, por isso que a gente estudou expressão algébrica. Eles são semelhantes. Eu tenho 8x, eu tiro 3x, eu fico com 5x. Olha aqui. Aqui é o princípio aditivo, tá vendo? Adiciona para lá, subtrai para cá. Aqui é o princípio multiplicativo. O 5 está multiplicando x. 5x é 5 vezes x. Olha como eu falo que ele tem que trocar a operação. Se ele está multiplicando, do outro lado ele tem que dividir, certo? Então, ele sai daqui, que ele está multiplicando neste membro, e passa para o outro membro, dividindo. 15 dividido por 5, 3. O valor da incógnita é 3. Certo? Então, tá vendo? Um exemplo simples, eu utilizei os dois princípios, o aditivo e o multiplicativo. Aqui, ele já é um pouco maior, mais tranquilo. Gente, organização, calma, um ambiente tranquilo. Não dá para aprender isso aqui escutando música, com televisão ligada, respondendo mensagem do WhatsApp. Tem que se concentrar. Depois que pegar, né, a prática, pegar a manha, meio que vai no automático, mas se concentra. Ó. Primeiro, tá vendo aqui? Ó, aqui a gente vai aplicar a distributiva, propriedade que a gente viu na aula passada. Ó, 2 multiplica o 3x, que vai dar o 6x. 2 multiplica o 1, que vai dar 2. O 2 ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Ah, mas por que não faz? Porque não pode. 3x mais 1 não dá para resolver. Letra com número, não posso juntar, certo? Letra com letra, eu posso. Número com número, eu posso.
consecutiva. Tudo bem? Olha aqui, ó, olha a regra do sinal. Olha a regra do sinal. Certo? Menos 3x vezes 6 vai dar menos 18. E menos 3x vezes menos 2, ó, menos vezes menos, vai dar mais 6x. Beleza? Igual a 20. Qual que é a regra? Letra do lado esquerdo, número do lado direito. Então, veja só, eu tenho 6x com 6x, eu tenho 12x. Eu tenho 2 e gasto 18, eu fico devendo 16. Vou fazer o que com esse número? Se é número, ele vai lá para o lado direito. Se aqui é menos 16, operação inversa. Mais 16 do outro lado. Tranquilo. 20 mais 16, número com número, 36. O 12 está multiplicando, então ele tem que passar para o outro lado, dividindo, x é igual a 3. Treinar, gente, é treinar, não tem segredo, é isso aí, certo? Aqui eu vou deixar alguns exemplos da habilidade que nós vamos treinar demais na outra aula, certo? Mas aqui eu vou deixar só um exemplo das situações, problemas que a gente vai encontrar, né? Então, transformando linguagem materna em linguagem matemática, né? Um problema está escrito em língua portuguesa e eu vou escrever ele na forma de matemática. Uma loja possui um plano de venda de eletrodomésticos que corresponde a uma entrada de R$ 100 mais 4 prestações de valores iguais. A gente já se pergunta, eu sei o valor da prestação? Não, se eu não sei, eu posso denominar ela de X? Sim, posso denominar de P de prestação? Sim, eu acho que vocês já entenderam essa parte, que não é o X ou Y ou P que vai fazer a diferença, né? Ele serve como uma codificação. Então, vou chamar de X. Então, assim, se são 4 prestações, são 4x mais 100. Ah, professor, mas não está escrito aqui que é 100 mais 4 prestações? Gente, a maneira que você escrever aqui não importa. Normalmente, a gente escreve dessa maneira, que já é uma maneira mais fácil de se ler, certo? Escrever x4 ou 4x é melhor 4x, né? E colocar 100 mais 4x ou 4x mais 100, não importa, certo? Não importa. Tá vendo aí, ó? Montei, transformei tudo aquilo ali, ó, que está escrito aqui, ó, está escrito aqui na linguagem matemática. Esse é o objetivo. Desse jeito, né, aplicando as propriedades que a gente acabou, a gente descobre que o valor de cada parcela é de R$ 150, certo? Então, esse é o objetivo da transformação. Vamos lá. Aqui é aquela hora de praticar no caderno. Aqui é a hora de praticar no caderno. Vocês vão ir passando aí, né? Ixi, passei várias telas aqui. Deixa eu ver isso. Bom, aqui vocês vão praticar, ó, tá vendo? Leva a letra para o outro lado. Depois passa o número dividindo. Vou fazer de cabeça, ó, 6x. O 2x é para lá menos. 6x menos 2x dá 4x. 4x, o 4 está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado dividindo. 16 dividido por 4 dá 4. E aí vocês vão conferindo a resposta aqui. Façam no caderno, sem preguiça. Esse aqui também, só que esse aqui é o que nós vamos resolver no caderno, colocar a data direitinho e vamos fazer o upload no formulário, tá? Que eles vão ficar no caderno, esses dois no formulário, para não dar muito trabalho de bater as fotos e fazer o upload. E aqui são os exercícios que eu recomendei para vocês fazerem. Sigam as minhas orientações, por favor. Os exercícios são selecionados e os da lição de casa são esses aqui. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente se vê na live aí para tirar qualquer dúvida e praticar mais os exercícios. Beleza? Valeu!